Olá, meu nome é Joana Cheia Carniel. Eu sou aluna da Universidade Federal do Espírito Santo de mestrado, orientada pelo professor Sérgio Alberto Feldman. Sou membro do Letames e pretendo aqui expor um pouquinho da minha pesquisa de mestrado. Minha comunicação é intitulada Anselmo de Beck e o Tratado de Caso Diaboli, de 1085 até mais ou menos 1090. Problemática de pesquisa. Eu aqui vou citar uma problemática minha, que é o meu principal desafio e uma possível solução. Meu objeto de estudo é o Tratado de Caso Diaboli, escrito por Anselmo de Beck durante o século XI. Só que tratar ele numa perspectiva histórica, diferente das abordagens teológicas e filosóficas que são as atuais pesquisas sobre esta fonte. E esse também é o meu principal desafio, né? Como trabalhar um texto de cunho teológico e filosófico, produto do início da escolástica do século XI, sobre o olhar histórico. Uma possível solução que eu elenco é utilizar o contexto histórico para filiar a razão de ser da obra e sua interpretação dentro do momento histórico em questão. No caso, eu também procuro mapear as cartas abaciais dele, do Anselmo, durante esse período. E a minha hipótese seria analisar o discurso de Anselmo sobre o prisma da obediência, no caso, usando a representação do diabo apenas como um artifício retórico para enfatizar um padrão comportamental de obediência monástica. O tratado, como eu falei, foi escrito por Anselmo na Abadia de Bec, aqui na Normandia, na região da Normandia, no mundo anglo-normando. Aqui está uma imagem de onde fica mais ou menos a Abadia de Lebec. Aqui está uma foto de como a abadia está hoje, lindíssima, na Normandia. A Abadia de Bec foi um mosteiro fundado pelo cavaleiro Erluim, mais ou menos em 1040. Ele era um homem laico, um cavaleiro, que pede para ser libertado de suas obrigações feudais e decide fundar um mosteiro nas suas terras. O mosteiro, no início, era apenas de mais uma das fundações na Normandia. Só que ele ganha fama mais ou menos em 1055, com a chegada de Lanfranco, que era um mestre nas artes liberais, no caso, nas disciplinas do trivium, né? Gramática, retórica e dialética. Ele chega a Lebec e lá funda uma biblioteca, um escritório e uma escola monástica e uma escola para os filhos da aristocracia normanda. E aí, juntamente com o governo do Duque Guilherme, o Conquistador, a Abadia de Bec ganha uma proporção assim muito grande, ganha fama, com Lanfranco se tornando um conselheiro espiritual do Duque e, posteriormente, quando o Duque conquista a Inglaterra, o Lanfranco vai para a Inglaterra e se torna arcebispo da Cantuária. E Anselmo de Bec. Anselmo de Lebec chega ao mosteiro mais ou menos em 1059. As maiores informações que a gente tem de Anselmo, elas vêm da Vita Anselmi, que é a geografia de Anselmo, escrita por seu discípulo. Ele vem por causa de Lanfranco, pela fama do mestre Lanfranco, ao mosteiro, e lá ele professa os votos monásticos e se torna prior, que é o segundo cargo mais alto do mosteiro, logo 3 anos depois, após ele professar, entrar na vida monástica, né? Nesse período, ele escreve umas importantes obras dele, que é o Monologion e o Proslogion. O Proslogion, no caso, é uma das obras mais estudadas, que é o que ele chama de Fé em Busca de Inteligência, o argumento ontológico para a existência de Deus. Eu chamo Anselmo de pré-escolástico, porque ele está escrevendo e ensinando dentro da vida cenobítica do século XI, utilizando da autoridade de Agostinho, porém o método dele é na lógica e na dialética, iniciando-se nos moldes aristotélicos, mas ainda é bem inicial.
Em 1079, após a morte do abade fundador, Enuí, Anselmo é eleito segundo abade de Lebec. E, desde a época de sua elevação, Anselmo já tinha um lugar como um dos homens mais famosos do mundo anglo-normando. E sobre a sua regência, Lebec desfruta de um período de extrema popularidade. A abadia recebe, triplica o número de profissões monásticas. Lebec recebe uma série de terras de priorados, estabelece uma série de priorados independentes no mundo anglo-normando e também, no caso da Inglaterra e Normandia, em alguns lugares da França também. E eu destaco ainda o importante papel de Anselmo como professor na escola monástica de Lebec. Porque parte do currículo de Lebec era formar monges que se tornariam líderes eclesiásticos em outros lugares no mundo anglo-normando, né? E também um pouco da França. Como o bispo de Rochester, William Bonan, arcebispo de Rouen, Thomas de Bayeux, arcebispo de York, e o Papa Alexandre II, entre outros. Até o Papa. O Tratado de Caso Diaboli, ele é escrito no período de 1080 e 1085, quando Anselmo exercia o papel de abade. Trouxe aqui uma cópia do século XIII do manuscrito de Caso Diaboli. Essa imagem aqui, a estátua de Anselmo na varanda da Catedral da Cantuária, porque no final da sua vida, mais ou menos em 1093, ele é eleito arcebispo na Catedral da Cantuária, na Inglaterra. O Tratado de Caso Diaboli faz parte de uma trilogia chamada Os Três Tratados sobre a Sagrada Escritura, o De Veritate, onde Anselmo discute a noção de verdade e conecta a verdade com a retidão entendida como a prática da justiça, o de liberdade de arbítrio, sobre a liberdade do arbítrio, em que Anselmo comenta o conceito de livre-arbítrio, liberdade, discute mais o conceito de vontade, aonde, enfatizando que a vontade foi dada por Deus para que as criaturas ajam em conformidade da vontade de Deus, de forma reta e justa. E o De Caso Diaboli, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais. Os tratados são escritos em forma de diálogo entre mestre e discípulo. Esses, tanto os tratados quanto as obras de Anselmo no Mosteiro, elas foram escritas a partir dos diálogos e conversas que Anselmo tinha com os monges, com seus monges e discípulos no período. Sobre o Tratado de Caso Diaboli. Ele foi escrito mais ou menos entre 1085 e 1090 pelo abade Anselmo no Mosteiro de Bec. Essa daqui é uma cópia do século XIII do manuscrito. Faz parte de uma trilogia, os três tratados sobre a Sagrada Escritura, onde Anselmo os publica em prefácio único. O primeiro é o De Veritate, sobre a verdade, onde Anselmo discute o conceito de verdade e o conecta com a retidão, que para ele é a prática da justiça. O De Libertate Arbitrii, sobre o livre-arbítrio, aonde Anselmo discute o tema da vontade, enfatizando que a vontade foi dada por Deus para que as criaturas ajam de forma reta e justa por si mesmas. E o De Caso Diaboli, que já vamos falar mais para frente. Foram escritos em forma de diálogo entre mestre e discípulo. Assim como todos os escritos de Anselmo ali nesse período no mosteiro, eles foram escritos porque os monges pediram para que Anselmo colocasse os seus ensinamentos em forma escrita, para que eles pudessem divulgar e trabalhar em cima, aprender em cima daqueles escritos. É importante citar que os três tratados, eles partilham uma unidade temática comum, que é a noção de retitude, que é a retidão, a retidão. A retidão moral é o principal, é o tema que envolve os três tratados.
No Decálogo Diaboli, Anselmo enfrenta alguns problemas. Ele levanta a questão, né? Se Deus é supremo bem, suprema essência, tudo que é bom vem de Deus. O que é o mal e de onde vem o mal? Esse é um problema que gera discussões até hoje na filosofia cristã. E aí, firmemente alicerçado na autoridade de Agostinho de Hipona, Anselmo parte do pressuposto que não existe no mal uma ontologia, ou seja, entendendo como privatio boni, privação de bem. Sendo assim, o que existe é o mal moral, entendido como pecado. E aí que o Abade de Lebec introduz a figura do diabo como um dispositivo para explicar a essência do mal, sem que Deus seja o responsável. E nisso leva a outro questionamento. Por que Lúcifer pecou? É só importante eu citar que nesse período Anselmo utiliza esses nomes diabo, Lúcifer, como se fossem o mesmo ser. Em sua resposta, argumenta que o anjo mau pecou voluntariamente quando abandonou a justiça na qual fora criado, no momento em que ele quis o que não deveria querer. Ou seja, orientou a vontade dele para o que não devia. E, ao querer o que não devia, ele agiu por vontade própria, uma vontade não submetida à vontade do seu Criador, que é algo inconcebível para um ser criado. Sendo assim, o seu pecado foi a desobediência, né? No ato de querer o que não deveria e o que não tinha. Segundo o professor Manuel Vasconcelos, o tratado possui um fundo moral, em que Anselmo enfatiza o papel da vontade, que deve ser orientada para o dever. Segundo Pérez, a dissertação de Anselmo sobre o primeiro mal não só explica o pecado do anjo caído, mas deve servir como parâmetro para entender qualquer outro pecado, inclusive o pecado humano. Então é necessário que o homem, que as criaturas, que o anjo faça o que se deve e não o que se quer. Porque liberdade para Anselmo, que é o conceito que ele discute no De Libertate Abrite, não é escolher o que você quer. Liberdade é um poder que exige para que a criatura escolha o bem. A criatura deve querer o bem, para que haja em conformidade com a justiça. E o que é agir em conformidade com a justiça? É obedecer. O diabo pecou justamente pela obediência, querendo algo por si mesmo. Assim sendo, também a criatura humana, no caso o monge, que são os destinatários do tratado, só age com justiça quando a sua vontade está em conformidade com a vontade de Deus. E, no âmbito monacal, quem representa a vontade de Deus? O superior, nesse caso o abade. Em muitas cartas, o Anselmo ele teoriza a importância da obediência monacal, tendo como fonte principal a regra de São Bento, que eu não comentei, mas o mosteiro de Bec é um mosteiro beneditino. A regra de São Bento era orientadora da vida monástica de Anselmo, tanto que em várias cartas dele, em vários escritos, ele cita a regra de São Bento. Dissertando, então, que era o dever do monge deixar a sua vontade coincidir com a vontade do seu superior, que a vontade do seu superior representaria a vontade do próprio Deus. Então, o meu ponto é que Anselmo ele está escrevendo não apenas para deixar os seus escritos, os seus ensinamentos para os monges, para sanar as dúvidas sobre essas questões filosóficas e teológicas sobre o mal, mas também para reforçar valores morais, principalmente o valor da obediência. E o diabo, ele representa o paradigma da desobediência e da insubordinação. O anjo rebelde, o anjo que foi o primeiro desobediente. Sendo assim, o discurso moral sobre o diabo usado como instrumento pedagógico para enfatizar o valor da obediência monástica. Até porque é essa a essência de ser monge, é de doar o próprio eu a Deus, abdicando de si, renunciando às suas vontades, para fazer a vontade do seu superior. E fazendo a vontade do seu superior, ele estava fazendo a vontade do próprio Deus. A obediência conduz o monge a desejar aquilo que é de Deus. Eu coloco o Anselmo ocupando o cargo de abade, exercendo um poder pastoral, né? O poder que tem como figura central o pastor, cuja função é reunir, proteger, guiar um rebanho, e a finalidade dele é guiar as ovelhas para a salvação.
Sem o pastor, as ovelhas se perdem. E também friso que neste período, no período do abaciado anselmiano, foi um período em que a abadia cresceu muito, muitos monges, muitos priorados, dependentes da casa-mãe, dependentes do abade, que era a figura superior principal. E vocês podem perguntar, né? Existiam problemas de obediência no abaciado anselmiano? Eu trouxe alguns exemplos das cartas abaciais. No período em que ele esteve no mosteiro, dispomos cerca de 137 cartas. Eu trouxe 5 exemplos, mas podemos encontrar mais. Na carta 58, ao monge Maurício, Anselmo reclama de um monge que foi enviado à corte do rei de França, o rei Filipe, mas que estava passando tempo demais na corte e não voltava para o claustro, agindo contra a vontade de seu superior, desobedecendo. A carta demonstra ao mesmo tempo a preocupação com a alma do monge desobediente e a dureza no modo de tratar essa mesma desobediência. No dizer de Anselmo, o monge já não caminhava segundo a retidão, pois sua vontade transformou-se em vontade desviada, egoísta, que não reflete a vontade divina, mas o engano do diabo. Na carta 62, ao sacerdote chamado Elinando, que havia professado recentemente os seus votos na vida monástica, só que vacilava em cumprir a promessa, levando uma vida secular. Na carta, Anselmo exorta dizendo que ele deve cumprir o seu dever de deixar o mundo e viver no claustro. Na carta 68, ao monge Roberto, Anselmo queixa porque ele, durante as viagens do abade Anselmo à Inglaterra e a outros lugares, esse monge fugiu do mosteiro e Anselmo manda uma carta para ele falando que ele tem que voltar, né? Disseram-me que após a partida para a Inglaterra, você não queria ficar em seu mosteiro, mesmo se você admitir que por uma razão justa, que uma razão justa parece autorizá-lo a deixar, era conveniente pelo menos que você esperasse para agir depois de me comunicar as suas queixas. Assim você teria recebido o meu conselho, como convém um servo de Deus. Por ora, evito repetir para você os comentários degradantes que circulam na Inglaterra sobre o seu respeito. Na carta 74, ao jovem Lanfranco, que era sobrinho do mestre Lanfranco dele. Nessa carta, Anselmo repreende ao saber que esse monge Lanfranco de Bec aceitou ser abade em outra abadia normanda, a abadia de Saint-Vandrille, com o simples chamado do duque, sem autorização de Anselmo e autorização do arcebispo de Rouen. Antes de você aceitar a dignidade do abade, eu disse a você e aos outros, em particular e em público, que não aprovava, que não aconselhava e que jamais aceitaria. Acrescentei que, se o fizesse sem minha permissão, jamais receberiam com meu consentimento a bênção abacial de qualquer bispo. Não foi, de fato, Jesus Cristo quem fez de você um abade. Ele, a verdade, mas sua ambição e a imprudência daqueles que não entendem as coisas de Deus. Meu filho, você não entrou pela porta porque não entrou pela verdade. Você não entrou pela verdade porque não entrou pela retidão da vontade. Essas são palavras que ele utiliza nos tratados. Um monge não adquire dignidade abacial pela retidão quando ele não faz por eleição regular e obediência. E, por último, na carta 96 ao monge Ricardo, que estava num grupo de monges enviados de Lebec para o priorado de Saint-Neot, na Inglaterra. Anselmo ordena que esse monge não se embebede. Nada me entristece mais do que seus contratempos e desvios. É por isso que vos imploro, como irmãos, exorto-vos como filhos amados, mantenham sempre a vida monástica em memória perpétua, para que possais mostrar como vossa vida e vossa moral, o que significa o hábito de vossa profissão. Sobre Dom Henrique, ouço dizer que muitas vezes ele se comporta de maneira desordenada, principalmente quando bebe, de modo que bebe nas reuniões com bêbados e se embriaga com eles. Na medida, portanto, que um abade deve proibir um monge de fazê-lo, eu o proíbo, pela autoridade de Deus, e depois que ele tiver conhecimento dessa proibição, se ousar beber em reuniões ou ajuntamentos dos que reúnem apenas para se embriagar, proibindo ele de beber.
E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui as minhas referências, né? A fonte primária, no caso, eu trouxe as das cartas, uma edição da editora do CERF e a edição da BAC. A fonte dos 3 tratados eu tirei de uma edição da Universidade do Porto, A Vida de São Anselmo e a bibliografia. Alguns textos sobre a Normandia e alguns sobre a Abadia de Beck e alguns sobre a vida de Anselmo. Agradeço muito a atenção, a paciência e peço desculpas aí pelo nervosismo, não estou muito acostumada, mas fé. E é isso.